Fala, meus esquecidinhos, tudo bem com vocês? Olha eu aqui para mais um vídeo. Você achou que eu ia esquecer, não é? Não esqueci, inclusive eu tô aqui para te lembrar. Aliás, lembrar de uma coisa muito importante em primeiro lugar. Se você é novo aqui, se inscreve nesse canal. Se você é novo ou se você já tá aqui faz um tempinho, já deixa aquele like sensacional e não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Beleza? Dito isso, vamos ao assunto deste vídeo. No vídeo de hoje, eu vou conversar com essa galerinha que já tá nos 80, nos 50. Pois é, vou falar com você que viveu, independente da idade que você tinha lá, nos anos 70, aqui no Brasil. Mas calma, porque se você não tem essa idade, tá muito longe dela ou tá quase chegando, não importa. Esse vídeo é para você também e para você compartilhar com todo mundo. Eu vou trazer para vocês hoje os itens essenciais em uma casa no Brasil nos anos 70. Eu sei que os itens que eu vou mostrar aqui hoje talvez não tinha na sua casa ou tinha na casa de um parente. E se você não tinha, eu tenho certeza que você queria um deles. Agora, se você ainda tem um item desse aí na sua casa, eu fiquei muito curioso. Comenta aqui embaixo, beleza? Eu vou começar com um aqui que desafia a ciência. Desafia a ciência. A gente sabe que uma água boa para se consumir, ela não deve ter nem cheiro, nem cor e nem gosto. Mas, meus esquecidinhos, o gosto, o cheiro, a temperatura, tudo nessa água era diferente. Confesso para vocês que eu sinto vontade até hoje de tomar uma água num filtro de barro. Olha, eu não sei qual é o método que você bebe água aí na sua casa hoje em dia. Talvez você tenha um filtro desses modernões que inclusive te dá água gelada se você quiser. Ou mesmo aqueles filtros que já são embutidos na torneira da pia mesmo. Tem gente inclusive que prefere comprar a água no supermercado e ir consumindo. Mas eu te garanto que nos anos 70 aqui no Brasil, o jeito mais comum de se consumir uma água dentro de casa era num filtro de barro. Meus esquecidinhos, eu tô longe de ser um cientista para te dizer o porquê essa água era tão diferente e gostosa. Mas ela tinha sim uma característica diferente de outras águas. Inclusive, muita gente fala por aí que esse é o filtro mais eficiente para se filtrar uma água. Uma outra coisa muito legal do filtro de barro é que a água estava sempre numa temperatura muito agradável de se consumir. Agora, se você quisesse mesmo uma água mais gelada ainda, você tinha que tirar do filtro e colocar uma garrafinha na geladeira. Talvez isso vire um outro vídeo, hein? Agora uma opinião minha. Eu acho que esses filtros são eternos. Até hoje eu vejo eles. Seja na casa de alguém ou mesmo virando outras coisas. Quem aí nunca viu alguém usando um filtro desse como vaso de planta? Agora um dado curioso. Será que o filtro de barro era caro naquela época? Deixa aqui nos comentários também. Porque eu fiz uma pesquisa rápida e os preços não são assim muito baixos não. Agora eu vou deixar uma teoria aqui minha a respeito do filtro de barro. Eu acho que ele é o responsável por abrir os portais da roupinha do eletrodoméstico. Sim, meus caros amigos, era muito comum você ver esse filtrinho usando uma roupinha de crochê. Mas eu acho que isso pode se tornar um outro vídeo, hein? Vem cá, esquecidinho, como é que você faz para ouvir uma música hoje? Você usa um aplicativo para ouvir a música que quiser? Ou você pede para Alexa tocar aquela tua playlist? Desculpa, se você tem uma Alexa em casa e tá ouvindo eu sem fone de ouvido, provavelmente eu ativei ela. Foi mal, não foi intenção. O fato é que hoje em dia tá muito simples você ouvir uma música, certo? Na maioria das vezes ela cabe no seu bolso e literalmente. Na era dos smartphones, meu amigo, você tem milhões de músicas na palma da sua mão para você ouvir aonde você quiser, quando você quiser e da maneira que você quiser. Mas nos anos 70 não era bem assim não, viu? Inclusive eu tava até batendo um papo com o pessoal aqui de casa que, olha, é muito interessante. Você comprava um disco de vinil e aí você tinha, sei lá, no máximo umas 10 músicas para se ouvir do seu artista favorito. E se você quisesse mais, você tinha que colocar outro disco ou comprar outro disco e outro e outro e outro. Detalhe, com disco de vinil você não conseguia sair por aí ouvindo suas músicas, não. Você precisava estar parado num lugar, geralmente na sala de casa, porque lá tinha um aparelho que tocava o disco. O nome dele já diz tudo, né? Um toca-disco. Na época isso aqui era um item assim sensacional para você ter dentro de casa. Você chegava com um disco do Roberto Carlos naquela época em casa e virava uma reunião, entendeu? Tava todo mundo ali disposto para ouvir o rei. O
toca-disco era uma coisa tão importante naquela época que muitas marcas surgiram a partir do toca-disco, ou até mesmo marcas que já estavam no mercado começaram a fabricar esse tipo de coisa. Opinião minha, tá? Eu acho muito mais legal você comprar um disco, ter ali o encarte do seu artista favorito. Tem alguns que tem até a letra da música pra você acompanhar. Era tudo muito bem feito, tudo muito bonito de se ver. Você vê que o negócio deu tão certo que hoje em dia é uma febre de novo. O povo tá doido por aí comprando toca-disco até hoje pra conseguir ouvir os seus discos de antigamente ou até mesmo dos artistas atuais que estão lançando disco de vinil. E por essas imagens vocês conseguem entender por que não dava pra gente sair por aí ouvindo a nossa banda favorita, né? O toca-disco precisava de um amplificador, o amplificador precisava das caixas de som. O negócio era mais embaixo, viu? Vamos dizer que era praticamente um móvel da casa. Mas se vocês quiserem saber um pouco mais sobre esse universo de vinil, de toca-discos, me conta aqui embaixo. Eu posso preparar um vídeo muito legal só sobre isso. Inclusive, tô achando que um dia eu vou levar vocês comigo numa feira de vinil. E aí, vocês topam? Agora eu quero saber como é que você faz nos dias de hoje para acordar. Já sei, você coloca um alarme no seu celular ou você acorda com o seu reloginho de pulso mega sofisticado que te diz até quantas horas você dormiu essa noite? E se eu te disser que nos anos 70 a maneira mais tradicional de se acordar era com despertador? Meus esquecidinhos, eu estou falando do despertador de corda. Essa engenhoca que despertava o trabalhador nos anos 70 para fazer as suas atividades diárias. Aliás, eu acho que não acordava só o pessoal daquele quarto ali, não. Acordava a casa inteira e talvez até a vizinhança. Geralmente, para parar ele, você tinha que dar uma porrada em cima dele, assim, no botãozinho que tinha ali, aí ele parava. E não tinha essa de soneca não, viu? Vou colocar aqui mais 5 minutinhos. Porque se hoje em dia o povo tá tão cansado que às vezes confunde o alarme do celular com a calculadora e não dá em nada, você imagina naquela época, né? Que você tinha que dar corda, colocar o ponteiro no lugar certo. Esse próximo item aqui tinha várias maneiras de você ter um. Você podia ganhar, você podia comprar um ou você podia fazer. Eu diria que isso aqui na época era um modo de vida. Elas podiam vestir a sua cama, elas podiam vestir o seu sofá, não importa. Eu tô falando das mantas de crochê. Só de falar, já dei uma coçada no olho aqui e o nariz também. É um terrorzinho da rinite, né? Claro, para algumas pessoas, tipo eu. Para outras, isso daqui era sensacional. O negócio era tão disputado na época, meus esquecidinhos, que isso daqui tava até em lista de casamento. Hoje em dia o povo pede air fryer. Naquela época a gente gostava mesmo era de uma mantinha de crochê. E como eu sempre falo, você vê que o negócio é bom, que hoje em dia ele voltou com tudo. E se você for dar uma olhadinha por aí, você vai ver que para você ter alguma coisinha de crochê hoje em dia, você tem que desembolsar uma graninha, viu? Alguns consideram como item de cama, mesa e banho, outros consideram como item de decoração. Eu considero como obra de arte. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver alguém fazendo crochê. Na verdade, eu não sei nem se o nome correto disso aí é crochê, né? Vocês me corrijam, tá? O que eu sei é que deve sim ser um trabalho muito bem valorizado. É artesanal, é bonito e tem mais a que voltar mesmo. O que é pra você hoje em dia um item de ostentação dentro de casa? Uma TV gigantesca? Um computador gamer que tem mais luz do que Las Vegas? Uma geladeira dessas de 2 portas bonitona? Naquela época, a ostentação mesmo pra ter dentro de casa era uma máquina de escrever. Sim, meus esquecidinhos, uma máquina de escrever. Se você tinha uma dessa dentro de casa, significa que você estava à frente de outras pessoas, por exemplo, numa vaga de emprego. Lembra das aulas de datilografia? Pois é, quem tinha uma em casa podia praticar melhor. E um diferencial fortíssimo naquela época no mercado de trabalho era saber digitar. Mas não servia só para isso não, a máquina de escrever. Servia para escrever uma carta, servia para você fazer um trabalhinho de escola ali, mais requintado. E muita gente aproveitou a máquina de escrever naquela época para escrever um livro. E você aí, meu esquecidinho, você era do tipo que tinha uma máquina de escrever em casa ou tinha que ir na casa do primo digitar aquele trabalho?
E eu quero saber de vocês. Vocês gostaram do vídeo de hoje? Se eu refresquei isso aqui da sua memória, eu mereço aquele like sensacional, a sua inscrição nesse canal e que você ative o sininho para não perder nenhuma notificação. E já que a gente não tá mais nos anos 70, aproveita e me segue nas redes sociais. Eu sei que deve ter faltado um montão de coisa nesse vídeo. Então faz o seguinte, sua aula de datilografia tá em dia? Aproveita então e me escreve aqui nos comentários o que faltou eu mostrar nesse vídeo. Então é isso, meus esquecidinhos, eu vou ficando por aqui e eu te encontro no próximo vídeo, hein? Não vai se esquecer!